Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo BIM. Aqui, o nosso futuro é construído com BIM. Eu sou Rodrigo Mignoni, diretor executivo, um dos apresentadores. Estou aqui hoje. Hoje não, né? Sempre. Nessas 3 temporadas. Meu amigo, diretor, Tudo bem? Paulo Tibutino. Representa bastante esse episódio para nós, não? Bacana. Acho que vai ser um episódio bem legal, bem agregador, e eu acho que está nos últimos tempos aí, vamos dizer, a gente vai falar de assuntos que estão bem no nosso dia a dia. Sem dúvida. E eu acho que tem 2 razões pelas quais eu falei que esse episódio vai ser especial, bacana. Primeiro, pela convidada que está aqui com a gente hoje, que há um bom tempo a gente pensou e tentou trazê-la. Então, tivemos a oportunidade de conseguir que ela pudesse estar com a gente. E por ser o último episódio da 3ª temporada. Exatamente. A gente sempre, quando começa uma temporada, a gente faz alguns planos, perspectivas, e ao final da temporada a gente se surpreende. A 3ª, tem muita coisa aí no final desse episódio, eu vou contar um pouquinho que pode ser a nossa 4ª temporada, não vou dar spoiler, não vou ser ansioso. Mas, pro início do nosso episódio, acho que é importante falar, para quem não nos conhece e está assistindo o episódio pela primeira vez, o podcast Papo BIM é um projeto que eu diria que já é um produto nosso. Nós estamos indo para o final da nossa 3ª temporada. Nós somos uma empresa especializada em BIM, estamos aí 18 anos no mercado. Nesse ano de 2025 completamos 18 anos. Então, implantação, desenvolvimento de BEPs, mandates, tudo que uma empresa, seja ela de engenharia, de construção, precisa para desenvolver a sua implantação BIM, conta com a gente. Então, quiser saber mais, www.cadbim.com.br. Tanto eu, Paulo e a nossa equipe comercial, a gente vai poder te apoiar aí no que você precisar. Mas, sem mais delongas, Paulo, vamos falar. O tema desse episódio hoje é BIM sem fronteiras. O que a experiência global nos ensina. E a nossa convidada? Vamos lá? Vamos apresentá-la? Vou fazer a apresentação. Como sempre, eu vou ler, né? Porque o pessoal que vem aqui tem um currículo que geralmente não dá para decorar. Extensos, muitas experiências, então a gente tem que ler. Mas vamos lá, pessoal. Hoje no Papo BIM recebemos Tabata Albanese, arquiteta formada pela Universidade Anhembi Morumbi, com sólida experiência na coordenação e implantação de processos BIM em projetos de grande porte no Brasil e no exterior. Sua trajetória inclui passagens por empresas de destaque no setor, entre elas a Cadbim Consultoria e Engenharia Integrada, onde atuou em projetos multidisciplinares e consolidou sua expertise em modelagem e gestão BIM. Posteriormente, Tabata expandiu sua carreira internacionalmente, trabalhando na CTS Group, na Europa, onde vivenciou o desafio de aplicar e adaptar padrões BIM em contextos globais de engenharia e arquitetura. Atualmente, ela é BIM Manager na Derns, uma das maiores empresas de engenharia consultiva no mundo, liderando equipe e estratégias BIM em empreendimentos complexos que envolvem múltiplas disciplinas e padrões internacionais de qualidade e interoperabilidade. Com uma visão que une técnica, liderança e sensibilidade cultural, Tabata representa uma geração de profissionais que entende o BIM não apenas como tecnologia, mas como uma linguagem global de integração e performance. Tabata, seja muito bem-vinda ao Papo BIM. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bela introdução, hein? Eu amei, eu não tenho nem palavras para agradecer o convite, eu tô realmente muito lisonjeada. E não é nenhum spoiler, né? Porque o Tibu já falou aí, a Cadbim tem uma participação, assim, muito importante na minha carreira, eu tenho muito carinho pela Cadbim, então tô muito feliz, muito, muito grata pelo convite. Imagina, a oportunidade, e eu falo isso um pouco nos bastidores, mas formalmente agora deixar registrado, eu acho que absolutamente todas as pessoas que já estiveram conosco, e você é uma delas, tem uma representatividade na história que nós construímos, nos projetos que foram entregues. Hoje você como BIM Manager na Derns, mas você já esteve do nosso lado. A Derns já foi uma empresa pela qual vocês já foram nossos clientes e espero que continuem sendo. Mas hoje vocês têm um núcleo BIM extremamente relevante, impactante. Eu acho que muitas empresas se inspiram na Derns. Então, também meu agradecimento à diretoria da Derns que permitiu a sua vinda. Um abraço ao nosso amigo querido, que é o Ricardo Fornari, que agora o Fornari está como diretor, acho que é América, da divisão de Data Center. Então, um abraço ao Fornari. Espero que em breve a gente possa tê-lo aqui também. Eu sei que a agenda dele é um pouco difícil de poder conciliar, mas um grande abraço ao Fornari.
E Tabata, é inegável que eu acho que ter você conosco hoje para poder compartilhar um pouco do que a gente trouxe aqui de perguntas e saber um pouco da profissional que você é, da sua história, vai trazer, eu acho que é o que tem de mais importante dentro dos episódios do Papo BIM. Histórias, referências, inspirações para pessoas que a gente não tem ideia que um dia vão olhar esse episódio e vão falar, caramba, olha o que essa mulher fez, olha como ela começou, olha como ela teve que crescer, olha o que ela passou. Então, o propósito é de uma forma bem singela, é de homenagear também você para que você pudesse estar aqui contando a sua história. Eu espero que a gente consiga fazer isso com maestria. Com certeza. Obrigada, Devemos conseguir. gente. E aí, eu acho que para começar, é uma pergunta que parece clichê, mas ela é muito importante para o desenrolar da nossa conversa. Como que você entrou no universo, eu não vou nem dizer da engenharia ou do BIM, da arquitetura em si? Quem te inspirou, quem que te incentivou, da onde veio o seu desejo para, você é arquiteta, você acordou um dia, como é que aconteceu essa eu diria que alguns bons anos atrás, não tantos anos atrás, porque senão eu estou chamando você com alta idade, mas não é isso, mas da sua formação, da sua carreira, como que você entrou na arquitetura? Vamos lá. Eu acho que é super interessante, importante até para a discussão a gente voltar aí a uns anos atrás mesmo, porque a decisão ela não veio assim de bate-pronto, mas existe um background. Meu pai ele é engenheiro eletricista e desde muito cedo, apesar dele só ter se formado depois de já ter tido eu e minha irmã, mas desde muito cedo eu via ele trabalhando, né, com AutoCAD, com a parte de projetos. Ele é mais dessa área de automação, então eu sempre tive muita curiosidade, sabe, por esse mundo da engenharia. Por outro lado, tem a questão da sensibilidade, né, que tem por trás da arquitetura. Eu achava meio complexo os projetos que eu via lá, que ele fazia, apesar da curiosidade, eu tinha um pouco dessa questão da sensibilidade. Eu sempre fui uma criança que gostou de explorar a criatividade, dava desenho de presente para todos os familiares. E aí eu juntei essa curiosidade que eu tinha, né, pela engenharia, que eu já era, né, familiar para mim, com a criatividade e a sensibilidade para eu chegar na decisão da arquitetura. Mas não foi a decisão desde o começo e não foi algo que eu tinha certeza, então eu busquei entender melhor o que era a arquitetura para eu poder entrar nesse mundo. O sonho do meu pai era que eu fizesse mecatrônica. Eu falei, calma. Mas durante o ensino médio, eu já fui para um ensino médio mais técnico, assim. Então, eu já fui buscando me capacitar e me especializar, assim, um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais fora da curva, assim. E aí, durante o ensino médio, por estudar em escola técnica, você tinha ali a decisão, né, do primeiro para o segundo grau, de qual curso técnico você ia fazer, né? E aí, eu já tinha, né, a ideia da arquitetura em mente, e eu busquei um dos cursos ali, que na verdade foi um pouco assim, eu fiz um curso em paralelo, fora assim do técnico, para eu entender o que era arquitetura. Era um curso na época que chamava Linguagem Arquitetônica, para eu entender o que era a linguagem, né, dentro da arquitetura. Ele era bem artístico, assim, mas me trouxe um pouquinho de domínio, assim, do que era, né, esperado dentro da arquitetura. E acabei sendo influenciada, assim, um pouco pelas colegas que já tinham também optado por arquitetura. Eu falei, vou me inscrever no técnico de design de interiores. E aí não era na unidade que eu fazia o médio, porque era o médio de manhã, o técnico à tarde, então ia ter toda uma logística, mas eu falei, vou me inscrever, vou ver o que é, e vou ver se eu gosto. Na época, eu tinha ficado na lista de espera, não tinha passado na primeira chamada. Você fez arquitetura e fez um curso complementar para interiores? O curso de linguagem arquitetônica, eu ainda estava no médio. Ah, você estava no médio. Eu sou a pessoa que, assim, para eu tomar uma decisão, eu preciso analisar todos os fatores. Então, antes de aplicar para arquitetura, de fato, né, a graduação, eu fui fazer um curso paralelo, assim, né, de linguagem arquitetônica e ainda me inscrever no técnico de design de interiores. Tudo isso ainda no médio. Mas você fez interiores. Calma, aí
eu me inscrevi, né? Apliquei lá, fiz a prova, não passei na primeira chamada. Tá. E aí eu fiquei, cara, será que eu deveria ir por esse caminho? Então, porque eu sou dessas também, assim, Se o eu universo busco me mandou sinais. um sinal. Exato. Eu falei, se eu não passar, é porque talvez não é pra eu ir pra área de interiores, talvez eu devesse ir pra edificações, talvez eu... E aí, nesse mesmo momento, apareceu uma oportunidade de estágio num banco. Nada a ver, mas eu falei assim, cara, eu acho que se eu não passei no técnico, eu acho que eu já vou entrar no mercado de trabalho e vou partir direto pra graduação. E aí, já tinha feito curso de linguagem arquitetônica, foi bacana, mas ele foi bem artístico, então eu falei, acho que não é muito esse caminho que eu quero ir, né, da parte mais plástica, da arquitetura, Sim. da artística. Talvez eu me dê melhor com a parte, assim, de edificações, de construção, enfim. E aí, nisso, eu busquei uma universidade que tivesse uma abordagem um pouco, né, um mix, assim, entre a parte mais plástica e a parte mais técnica. E essa minha escolha também da faculdade também foi muito baseada, assim, cara, de cruzar a parte de todas as matérias, qual que era a abordagem, qual que era o viés da faculdade, enfim. E aí, eu, no fim, entrei no mercado de trabalho, terminei o meu curso técnico, né, o ensino médio técnico, e apliquei direto para a faculdade. E aí, nesse momento, eu falei, vou de novo eu jogar pro universo. Ou eu vou pra Belas Artes, que é muito mais artística, assim, ou eu vou pra IMB ou uma São Judas, que é um pouco mais técnica. Todas elas tentando bolsa, né? E aí, até passei na Belas Artes, mas não deu certo a bolsa. Eu falei, cara, não vai dar. E aí, entre São Judas e a IMB, eu trabalhava, São Judas era só de manhã, e a IMB tinha à noite. Eu falei, vou pra IMB. Então, consegui uma bolsa lá e fui direto para a faculdade, então, de arquitetura e urbanismo na IMB. E aí, tudo isso muito, muito influenciado, assim, mas num bom sentido, né, pela experiência do meu pai, pela decisão que eu tinha tomado com base em todos esses cursos, né, tudo que eu já tinha levado em consideração antes. Foi aí que eu cheguei na arquitetura. E aí, no começo, assim, eu até pensei, cara, eu vou fazer arquitetura, mas, de repente, eu aproveito aqui e depois faço uma engenharia, porque eu já tinha na minha cabeça que eu gostava muito dessa parte, sabe, da resolução de problemas, que tá muito mais ligada à engenharia do que à arquitetura. A escala de projeto, então, eu tinha mais identificação com a escala de projeto de engenharia do que de arquitetura. Tudo isso para dizer que apesar do começo ali eu ter tentado, né, até me encaixar no design de interiores, eu percebi que era mais uma questão técnica, assim, né? Eu já sendo cancelada, né? Ser cancelada logo no começo. Mas muito porque é muito natural, assim, acho que algumas pessoas vão se identificar, mas quando você escolhe o curso de arquitetura e urbanismo, é muito comum, né, a tendência é ir para o mercado do residencial, do design de interiores, e acho que a maioria, assim, dos meus colegas foram para essa área mesmo. Mas acho que talvez por eu já ter um pouco desse contato da engenharia com o meu pai, eu não tive tanta identificação, assim, logo de cara com a área de interiores. Então, toda a minha formação, ela sempre foi muito voltada para escalas maiores, sabe? Para projetos um pouco mais complexos, Bem mais ainda complexos. na fase da faculdade, assim. Então, os meus primeiros anos da faculdade, eles foram muito importantes até para eu me encaixar, assim, entender, né, o que de fato eu me identificava mais. Mas aí, para responder a pergunta, foi assim que eu entrei na arquitetura, tentando me afastar o tempo todo, assim, de interiores, porque eu sabia que não era muito o que eu buscava, assim, de realização mesmo, sabe, profissional. Mas é até um pouco inevitável. Eu acho, assim, achismo, né, porque eu também venho de uma base de engenharia. Quando você faz interiores ou arquitetura, você já está direcionando a tua carreira para algo de edificação, de residências, de algo realmente mais familiar. E você, desde o início, nunca quis isso. Você nunca...
você até chegou a pensar, pelo que eu estou entendendo, você até chegou a pensar ou planejar para você ir para uma engenharia. Posteriormente. Mal sabia você que ao longo da tua carreira e a cada jornada que você teria profissional, você seria uma arquiteta para resolver problemas. Talvez até mais complexos do que os próprios engenheiros são capazes de fazer. Eu também posso ser cancelado agora. Mas, e tudo isso, então, baseado na sua família. Teu pai foi a tua inspiração para que você pudesse chegar nessas decisões. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que desde cedo eu já tento contato com essa complexidade dos projetos de engenharia, de elétrica, da parte de automação. De certa forma, isso já estava um pouco mais familiar para mim. Eu falei, cara, eu acho que isso daqui é muito interessante. Tá. Mas, como eu falei, dependendo, né, do viés ali da faculdade, acho que é um pouco inevitável que você vá indo pro caminho ali de interiores. Então, meu primeiro estágio foi em interiores, inclusive. Mas você passou no banco, fez o estágio de interiores? Então, aí falando um pouquinho, né, das minhas experiências profissionais que aconteceram ao longo da universidade, né, da faculdade. Quando eu entrei, né, na graduação em arquitetura, eu ainda estava no mercado de trabalho, fora da área, né, trabalhava no banco, na Caixa Econômica. Caramba. Foi muito bacana, foi, assim, a minha primeira experiência profissional real, oficial. Antes disso, eu tinha tido algumas outras experiências profissionais, mas, de fato, assim, com um processo, né, era um programa de estágio para ensino médio, pelo CIE na época, foi super bacana, passei por várias áreas do banco, assim, foi muito legal. E depois disso, trabalhava com financiamento habitacional. Gente. Saía do trabalho e ia direto para a faculdade. Eram mundos completamente diferentes, mas já me deu uma boa base, assim, de comunicação, de relacionamento e tudo mais, então foi muito importante. Então eu estava mais ou menos nessa área, assim, imobiliária, né, de financiamento e tal. Era muito difícil fazer. Eu trabalhava no ABC e fazia faculdade em São Paulo, era muito cansativo. Aí eu falei, cara, enquanto eu não entrar na área, né, um estágio na área, eu vou tentar um trabalho que pelo menos me dê um pouquinho mais de tempo para eu poder me dedicar mais para a faculdade. Fui trabalhar na faculdade. Isso assim, coisa dos primeiros 2 anos, assim, da faculdade. Eu fui trabalhar na faculdade, o que muitas pessoas faziam, porque quem trabalhava na faculdade tinha um incentivo com relação ao curso, mas eu tinha FIES. Então, eu não podia abrir mão do meu financiamento para a bolsa da universidade, porque eu sabia que aquilo ali era um facilitador e não a minha carreira, né? Eu sabia que, existindo uma oportunidade de estágio na área, eu precisaria abrir mão. Então, trabalhei na faculdade, foi um período super bacana também, porque foi o que me proporcionou mais tempo para eu poder me dedicar, porque eu estava no campus. Então, trabalhava de dia no campus, à noite eu ia para a sala de aula. Nossa, 24 horas dentro. Era. Mas foi muito bacana também. Aí era uma parte mais comercial, assim, mais de atendimento. Mas foi super bacana. E aí, depois disso, apareceu essa oportunidade de estágio em interiores. E aí, eu falei, cara, eu acho que é um pezinho pra eu entrar na área, né? Sim. Não vou dizer que não, porque eu acho que vai ser super importante. E dali pra frente, eu vou construindo a minha carreira na área, né? E é bacana porque desde o começo da faculdade, eu já tinha contato com o AutoCAD por conta do meu pai. Meu pai já fazia projetos AutoCAD, E-Plan, SolidWorks. Então, eu já tinha contato com ferramentas, assim, do mundo da arquitetura e da engenharia. Você já via ali a modelagem, renderização. Já achava incrível toda aquela Sim. integração das informações. Então, eu não entrei na faculdade de arquitetura sem conhecer nada com relação a ferramentas, assim, de trabalho, que foi muito bacana. E assim que eu entrei na faculdade, acho que por já conhecer o AutoCAD, eu já busquei o Revit, assim, em 2014. Eu sempre gostei muito de YouTube, sempre consumi muito conteúdo. Então, eu pesquisava muito, eu tentava entender o que eu posso otimizar, então, né, dentro desse isso. Eu ainda era obrigada a fazer projeto à mão. Sim. O que acontecia é que às vezes eu fazia o meu projeto no CAD, passava a mão, porque eu falava, gente, burlava o sistema. Eu ia te perguntar isso, como é que era a grade acadêmica, como que a faculdade na época era prancheta tradicional, o AutoCAD já era uma ferramenta, falar de Revit BIM na faculdade, esquece.
Não exatamente. A gente Ou teve... então, nos primeiros semestres, se eu não me engano, até o segundo semestre era obrigatório, tudo à mão. E aí, eu até fazia algumas coisinhas no CAD por já ter conhecimento, mas eu era obrigada a passar A entrega era... papel manteiga, enfim, entregas tudo à mão. Acho que toda a parte de conceito também, né, de croquis e tudo mais, a gente sempre fazia tudo à mão. Você tem que absorver à mão. Uhum. Eu não lembro exatamente em qual semestre, eu diria que talvez no quarto semestre a gente foi ter AutoCAD na faculdade, na grade. E aí, lá pro sétimo, talvez, meus colegas que podem estar assistindo aí devem pensar, tá maluca, né? Mas o que eu me lembro foi mais ou menos assim, Sétimo, sabe? oitavo. Do meio pra frente, a gente teve AutoCAD e Revit, assim, mas muito, muito, Legal. muito básico. A inicia- Produção mesmo. Essa era uma das perguntas e você me ajudou bastante a fazê-la. Então, durante a faculdade, os primeiros passos com o BIM veio da sua curiosidade em buscar, além do conteúdo que foi, não sei se superficialmente foi passado de Revit, principalmente, não se falava em BIM, falava-se mais em Ninguém Revit. ouvia falar de Revit. BIM. Era Revit. Exato, e aí a minha curiosidade, a minha vontade de trazer o Revit era porque eu não aguentava mais fazer corte no CAD. Perfeito. E como eu já tinha experiência com CAD, e eu já fazia alguns projetos da faculdade no CAD, eu falei, como que eu posso ganhar tempo fazendo isso daqui? E aí eu fui buscar cursos, né, e aí nessa de pesquisar muito em YouTube, e aulas e tal, eu me deparei com Revit. E aí, eu pensei, bom, se ele vai me ajudar a gerar os cortes de uma forma mais automática, Isso falei, que eu vou aprender isso que eu tenho que daqui. fazer. Então, eu comprei uns cursos na época, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu comprei de CD também na época, Cursos Construir, da Roberta Vendramini. Nossa, a Roberta Vendramini, eu sempre De falo, cursos, a Roberta... os templates e Eu tinha uma famílias porrada, delas, né? assim, de cursos dela, e aí eu fui, né, eu fiz toda a parte, eu fiz CAD, planta humanizada no CAD, até eu chegar em Revit, puramente para projeto, assim, para otimização de apresentação de projeto, nada ainda relacionado à informação, nada ainda relacionado a nível de detalhamento, de modelagem. Era focado na arquitetura. Era focado na arquitetura e em ganho de produtividade. Para fazer como pra uma fazer ferramenta desenho. mesmo. Uma ferramenta bacana aqui que Tanto eu tenho. que eu falava para os professores, olha, eu tô fazendo nesse software e depois eu passo, não tem problema, Exato. eu passo a mão. Eu falei, mas entrega eu tô ganhando tempo com isso. E aí, acabou que virou a minha ferramenta, assim, no backstage, sabe? Sim. Porque eu não tinha tempo, gente. Às vezes eu ia dormir 3 horas da manhã para acordar às 5, para sair de casa às 5:30. Exato. Então, eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa Deixa eu fazer que... 5 cortes aqui às 4 da nessa manhã, questão apertar um temporal, botão. É legal a gente trazer hoje, porque na época ela falou, YouTube nem tinha tanto conteúdo assim, a gente lembra. E, cara, quando a gente via um vídeo no YouTube, o cara pegando ali, fazendo um corte, era sensacional. Não. Mas hoje é muito normal. Quem vê fala, nossa, que besteira, mas isso Há é o normal. muitos anos Não, atrás. a gente olhava e falava assim, ele mas- faz o corte de mas tudo, posso- já bonitinho. Mas vamos compartilhar uma coisa, Tabata, aproveitando. Ainda hoje, em algumas apresentações comerciais que a gente tem, e a gente precisa, às vezes, da sua presença, tipo, para mostrar o fluxo. Mas aí a gente segue um roteiro, né? A gente mostra como é que é um ACC, mostra o que é uma política descrita dentro de um BEP, o que é uma normativa. Então a gente realmente dá uma catequizada no cliente, explicando o que ele vai encontrar lá na frente. Porque muitos deles buscam o BIM, às vezes por uma exigência contratual, e nem sequer sabem o que vem. Aí quando a gente, às vezes, mostra a ferramenta, ainda tem clientes que falam, Sim. mas é automático? Não, é automatizado. Você emite, muita coisa vem automática, mas tem o seu trabalho de manipular e de saber manipular para que aquilo vire um documento formal, como se estivesse sendo feito no CAD. Então, só compartilhar com vocês, com quem está assistindo, não é incomum ainda Sim. esse tipo de reação de surpresa, dizendo, o A1 tá pronto? Demorou um pouco para criar o template, criar as famílias, as customizar vistas, tudo as ali. vistas. Mas assim, a hora que você faz, né, Tabata? Eu acho que essa sensação que alguns clientes hoje têm, que se surpreendem com a tecnologia, há 12, 15, eu não sei quantos anos, você teve isso como aluna. Sim, E os professores tinham algum tipo de resistência? super. Não, Não quero CAD, saber onde não você quer vai saber, fazer. não quer saber. Não, super, assim, acho que principalmente porque
E eu acho super interessante esse ponto também, porque durante a academia, eu acho que durante o processo ali de aprendizado, é importante que você, não sei como tá acontecendo hoje, tá, gente? Principalmente com inteligência artificial, mas era muito importante você explorar a criatividade, né? Porque, afinal de contas, ali a gente estava desenvolvendo a nossa capacidade de pensar o ambiente, né? Perfeito, Afinal de contas, sim. o curso de arquitetura é isso. Como que eu posso transformar esse ambiente, né? Pensar no relevante uso desse ambiente. Então, a resistência da ferramenta, e uma ferramenta tão inteligente assim, né? Era justamente do ponto de vista da limitação da criação. Perfeito. Sim. E é por isso que eu tentava sempre ainda usar a prancheta para a parte de croquis, né, de desenvolvimento mesmo, assim, do conceito, qual que é o meu partido arquitetônico, e aí eu levava para o software quando eu percebia que ali não tinha mais nenhum tipo de desenvolvimento, assim, intelectual mesmo, era mais uma questão de braçal, produção. né? E isso foi, assim, eu entrei na faculdade, acho que coisa de 6 meses, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e comprei um notebook, porque eu sabia que eu precisava de um notebook potente para rodar o Revit. Exatamente. Então, assim, foi meu investimento, assim, sabe, no começo da faculdade, porque eu sabia que isso ia ser importante. E aí, fui me aperfeiçoando, o que foi muito bacana, porque essa minha primeira experiência de estágio, um dos requisitos era o Revit. Ah, muito bom. Então, era um escritório de interiores, super renomado na época. Se quiser falar o nome deles. Era da Márcia Brunello. Eu não sei onde a Márcia Brunello está, mas eu Era acho que aqui está pertinho. aqui perto. É. E isso não é Na combinado, Pavão, tá? se eu não me engano. A Márcia Brunello foi uma das primeiras empresas de arquitetura. Eu acho que foi, na verdade, foi a única empresa de interiores que nós tivemos a oportunidade de trabalhar como clientes. Isso foi em 2016? 2016, comecinho de 17, acho que 16. Então a gente, caso você não saiba, nós tivemos uma passagem na Márcia Brunello. Sim. Que legal. Meu primeiro estágio, então, na área foi lá. Na época, tinha um colega da faculdade que trabalhava lá. E aí, eu tava começando, né, a usar o Revit, assim, já tinha algumas coisinhas que eu colocava em portfólio e tal, mas era ainda muito voltado pra faculdade. Não se falava ainda de template, de padronização, de estruturação, né, do modelo em si. Mas eu falei, cara, eu vou... Lembro que tinha até uma provinha na época, assim. Eu falei, cara, eu vou ver o que eu posso extrair daqui, né, pra interiores, pra eu tirar bastante dessa experiência, né? E aí deu super certo. E aí, de fato, assim, eu comecei a entender na prática o que era a aplicação da arquitetura para o design de interiores, né? E foi ali onde eu tive certeza que não era pra mim. Tá, mas foi e quando que foi o momento em que você entendeu que existia algo além da ferramenta? Quando que o BIM, propriamente dito, entrou na sua carreira? Então, depois dessa minha experiência com a parte de interiores, eu percebi que ainda estava um pouco limitado o uso, sabe? Da tecnologia, das ferramentas. E ali era muito mais uma questão de apresentação, né? Tinha toda uma questão com renderização e tal, utilização de materiais, mas ainda tinha pouca integração. E aí, ali eu percebi, cara, dá pra explorar mais, dá pra abranger mais, dá pra, sabe, abrir um pouco mais. Quero entender melhor como é que funciona, assim, essa integração. E aí, apareceu uma outra oportunidade de estágio, já numa área de design, dentro ali de uma empresa de engenharia, que foi o meu segundo estágio. Foi um baita processo seletivo também, acho que mais de 200, 500, algo desse tipo, assim, no processo seletivo, feito pelo CIE também, foi meu segundo estágio pelo CIE, e aí na área já, e aí era uma empresa já de data center, e aí quando eu vi todas as disciplinas, era um programa de estágio que tinha arquitetura, elétrica, mecânica, todas as áreas, assim, um processo, sabe, dinâmica, e já falando sobre cada uma dessas áreas, já falando sobre data center, eu falei, cara, e eu já tinha um pouco de conhecimento, né, por conta do meu pai, do que era a integração da arquitetura com outras áreas. Então, ali eu falei, cara, eu acho que isso daqui vai ser muito legal pra mim. E aí, comecei, aí saí do escritório de interiores, percebi que realmente não era exatamente o que você queria. O que eu queria.
E aí fui para essa minha primeira experiência em data center em 2016. E aí foi onde a minha cabeça começou, assim, sabe, a abrir de uma forma que eu falei, cara, é muito mais do que só uma ferramenta. A gente tá falando de processos integrados, a gente tá falando de comunicação interdisciplinar e a ferramenta pode ajudar tudo isso. E aí, de novo, nessa época ainda era um estágio, tava ainda na faculdade, aprendi muito. E logo nos primeiros meses de estágio, eu fui fazer levantamento de as-built de um data center gigantesco em Alphaville, assim, em Barueri. E aí eu falei, uau, tá, eu acho que... Isso, ali você teve a certeza. A mesma certeza que você teve para interiores, você teve com... Exato. Exato. Com data center e o mercado que você estava entrando. Exato, e aí também foi uma experiência muito bacana, eu fiquei quase 2 anos nesse estágio. Então, eu tava no departamento de design, né, mas a gente tinha muita interface com outros departamentos, como comercial, fazia muito projeto, assim, de pré-venda, então, deu para aprender muita coisa. O estágio também foi 100% Revit, então, era um dos requisitos também, e a gente tinha algumas coisas que a gente fazia em CAD também, acho que até um corte, o CAD não vai morrer, né? Então, assim, ele tá ali o tempo todo. Sempre. Não tem como. Então, ele ainda existia, mas aí eu já me deparei com um processo um pouquinho mais padronizado do uso do Revit. Então, eu comecei a entender padronização de famílias. Eu falei, cara, aí você começa a fazer um pouquinho de paralelo, né? Lá no CAD a gente também tem os templates, e aí eu tinha um arquivo onde eu consolidava todos os blocos. Exatamente. E aí eu comecei a falar, cara, aqui a gente tem um showroom onde eu tenho aqui, né, todas as famílias que para cada tipo de projeto eu vou trabalhar esse tipo de padronização e a representação, e quando eu uso uma e quando eu uso outra, comecei a enxergar um pouquinho mais de parametrização. E aí foi muito, muito interessante. Na época eu tinha uma supervisora que já falava de BIM, assim, sabe? Já falava um pouquinho mais de metodologia e não só de ferramenta BIM. E eu falei, cara, isso daqui é muito legal. Então, ao longo desses 2 anos, eu fui me aperfeiçoando, aplicando isso nos meus projetos da faculdade também. E aí eu falei, cara, isso daqui é um caminho sem volta, assim, sabe? Então foi através do uso de uma ferramenta BIM que eu fui me aproximando da metodologia. Legal. Entendendo na prática como que alguns princípios, né, algumas premissas da metodologia aconteciam ali através das suas ferramentas, né? Então essa foi, assim, a minha principal experiência, assim, que realmente foi muito, muito relevante. E aí, uma vez que você entra nesse mundo de data center, é difícil você sair. Quantos anos você tá na área de data center? Ano que vem vai fazer 10 anos. 10 anos. Então a gente tá pegando um lapso de tempo do seu estágio, desse estágio, que depois acredito que outras empresas tiveram na sua carreira. Há 10 anos você vivencia o BIM, e você vivenciou, não só com a gente, mas agora fora do Brasil também. Qual que é o impacto cultural que você... É uma pergunta... bem filosófica? Eu diria... Eu espero que você se sinta bem à vontade para responder, mas o que você pode trazer de relato do que você viu lá fora com relação à maturidade das empresas, dos profissionais, em comparação ao Brasil? Polêmica. É polêmica. essa eu talvez seja a pergunta mais polêmica, tá? Não, outras vão acontecer, mas... Aquele meme, né, que você sai pula o degrau lá direto. E desculpa ter ido de 0 a 100 tão rápido, mas assim... E tem um motivo por trás disso, porque a tua resposta, que eu espero que você tenha boas referências para passar pra gente, eu acho que vai estar alinhado com a minha. A gente tem uma percepção com essa questão do Brasil e nos colocar abaixo de todos os outros países do mundo. E a gente sabe que é uma realidade talvez que não é tão evidente. Tipo, não, a gente tá muito lá no alto. Eu queria saber de você se essa percepção tá correta, se foi exatamente isso que você vivenciou em outro país. Sabe o que é bacana disso? É que assim, eu fui acompanhando, acho que a aplicação e a evolução da metodologia BIM
junto com o meu aprendizado, né? Então, desde dessas minhas primeiras experiências, eu fui acompanhando esse movimento acontecendo aqui no Brasil, até chegar em empresas ainda no Brasil, onde eu já pude ter experiências com clientes internacionais. Ou seja, desde antes dessa minha experiência internacional, né, vivendo na Europa, vivendo fora do Brasil e trabalhando fora do Brasil, eu já tive a oportunidade de entender o que era o BIM no momento, né, que a gente estava no Brasil, o que é o BIM quando a gente está falando de atender clientes internacionais, que já tem também, né, Exato. todos os seus padrões estabelecidos, e o que é o BIM, então, na prática, trabalhando, né, num outro país, que a gente tende, como você falou, a pensar que está mais evoluído. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, eu já tinha alguns preconceitos estabelecidos antes de fato ter essa experiência, e foi muito interessante ver o quanto a gente preza pela qualidade, sabe? O quanto, eu acho que se fosse falar das diferenças que eu senti muito assim, obviamente, os países assim fora do Brasil, eles têm talvez um pouco mais de iniciativas, porque tem muito mais norma, tem muito mais, né? Agora a gente tem a ISO também, então isso acho que acaba unificando um pouquinho mais. Mas você fala de uma Inglaterra, você fala nos Estados Unidos, eles têm padrões já estabelecidos há muito mais tempo do que o Brasil. Então, acho que é natural a gente esperar que eles estejam mais à frente. Uma maturidade muito maior que as nossas. Exato, mas não significa que de fato está sendo aplicado na prática, Exato. né? Eu acho que a grande diferença é que a norma está lá, ela já existe há mais tempo, então já faz parte do processo da empresa há mais tempo, não é algo que precisa passar por uma etapa de convencimento, que aqui a gente ainda está passando no Brasil. Tá lá, o processo existe, tem que ser seguido. Ninguém questiona. Mas como que está sendo isso na prática, né? Como que está sendo a aplicação e o que isso está trazendo de resultados? Então, acho que o que eu senti acho que essa a principal diferença, assim. Às vezes aqui a gente, sem ter muito dessas normas claras, estabelecidas, a gente já preza para um nível de qualidade muito superior aos processos da Europa, por exemplo. Isso foi uma surpresa pra mim, de verdade. Assim, falei, caramba, a sensação é que a gente, com muito menos processos, a gente consiga chegar num nível de qualidade muito maior. E acho que, não sei, tem também um pouco dessa questão da velocidade com que as coisas acontecem fora. O que eu sinto, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Às vezes aqui no Brasil a gente demora, a curva é maior, até porque a gente até entrega mesmo um pouco mais de qualidade, lá as coisas acontecem com um pouco mais de velocidade, talvez por já estar compreendido dentro do país, do mercado, das empresas de engenharia, mas o resultado para mim, eu falo, caramba, tudo isso e aí ainda não tem uma consistência, ainda não tem esse nível de qualidade. Falei, esperava mais nesse sentido, me surpreendi, eu falei, cara, a gente realmente... o brasileiro é diferenciado, né? Sim. Será que pode ser também um pouco, eu vejo um pouco dessa visão, um pouco da nossa adoção à tecnologia, e as tecnologias, geralmente elas são americanas, elas são inglesas, elas são europeias, e aí a gente tem uma dificuldade, no acesso, por causa da questão monetária, e também por causa da língua, entendeu? Exato, e também por causa da língua, né? Então, tem muitas coisas que a gente acha muito normal, mas muita gente pega e fala, cara, como que eu vou pegar isso daqui? Para eles é muito natural, né? Vem tudo na linguagem deles, né? Então, a gente já tem uma curva de adoção à tecnologia um pouco menor, independente de ser na engenharia ou não, né? Em qualquer outra área, eu acho. E a questão da engenharia, a gente também, né, já bateu papo com muita gente, temos projetos internacionais, e eu acho que a engenharia detalhada nossa é muito boa. Eu acho que os sistemas construtivos fora do país é muito bom, só que nossa engenharia detalhada é muito boa, né? Então a gente tem muita qualidade nos projetos. Obrigado eu tava tentando exatamente refletir um pouco do que a Tabata tá falando. Assim, é achismo, eu não tenho outro nome para dar, é um achismo meu, uma visão minha, porque primeiro que o acesso às tecnologias e aquisição fora é muito mais fácil para as empresas e profissionais autônomos. Sim. Segundo que tem os processos e as políticas lá guardadinhas, às vezes governamentais já instituídas há alguns anos. Sim. Aí você pega um nível de maturidade da documentação e a quantidade de documentação que se extrai em projetos americanos e europeus. O europeu, me disseram, a gente já teve alguns trabalhos, o europeu ele se assemelha, mas assim, falar de Europa é muito extenso, é muito redundante, Sim. porque existem várias Europas dentro de uma só. Tem culturas diferentes. Então,
alguns projetos que nós já fizemos, o nível de qualidade dos data centers que a gente atuou eram altíssimos. A gente falava, não, parece que está sendo um projeto feito no Brasil. Mas a gente já pegou projetos americanos e projetos ali Espanha, Portugal, que não. Eram projetos mais simples. E aí, talvez a pouca qualidade de informação no BIM não está muito mais a ver com a cultura de engenharia e a arquitetura do país e não apenas com a metodologia. Você acha que tem relação, Taba? Eu acho que tem relação, sim. Eu acho que é isso que o Thibaut falou também. O nível de detalhe que a gente chega, eu acho que no final das contas, acho que todo mundo preza pela consistência, né, do que a gente está entregando ali, mas a gente tem um nível de precisão Sim. que eu acho que é realmente o grande diferencial. Acho que isso pode ter uma relação direta também, a forma como a gente constrói no Brasil, né? Então, acho que tem que ter também essa reflexão aí, como que a gente constrói no Brasil, como que é construído, né, fora. Porque o que é desenvolvido em etapa de projeto, o que é alimentado ali de informações, está diretamente ligado à necessidade do canteiro de obras, né? Então, acho que sim, tem essa relação. Mas eu também acho que tem um pouco, talvez, dessa capacidade, não sei se a capacidade é a palavra, mas o desprendimento mesmo do atendimento dos requisitos. Eu falo muito porque hoje você pega documentações e fala, cara, eu tenho que atender isso, isso, isso aqui, e é isso, entendeu? Esses são os meus requisitos, essas são as minhas premissas. E aí eu me deparei com projetos assim, que eu falei, cadê o BEP? Projetos acontecendo na Europa e eu nunca vi o BEP. Era a ata de reunião, era o que estava na cabeça do gerente de contrato, do dono do negócio. Não tinha um documento que formalizava o que precisava e por que precisava. Era assim? Informal? Exato, e aí, assim, acho que até é interessante também trazer um pouquinho, né, da contextualização, porque eu estava em Portugal, mas a empresa era da Noruega, né? Então, acho que isso é bacana também entender, mas as demandas, elas chegavam e aí muitas vezes eu via o modelador já estava ali, trabalhando, e eu não tinha visto o BEP ainda. Então, muitas vezes as coisas aconteciam, assim, cronologicamente, sabe? Meio desalinhadas, Sim. Então, quando que eu ia imaginar que na Europa isso ia acontecer? É por isso que eu falo, eu já fui, eu falei, caramba. Não é possível. E aqui, às vezes, a gente leva um tempo, a gente sempre pede isso, inclusive, 30 dias para fechar um pré-BEP com o cliente, alinhando as premissas, os requisitos, versão de software, ponto de origem, tantas coisas ali que são para começar, para não dar confusão e retrabalhar. E lá, era... Por outro lado, eu acho que também é bacana, porque quando eu falei desse entendimento, né, de normas e tudo mais, eu acho que foi, na minha experiência na Europa, que o uso e a aplicação das recomendações da ISO foram, assim, de fato, um divisor de águas para minha carreira, porque eu já tinha tido experiências ainda no Brasil, antes de ir para lá, com esse tipo de estrutura, né, de organização dos processos, só que acho que pelo fato de talvez eles já estarem mais acostumados com esses tipos de padrões e normativas, isso era algo que já era compreendido dentro da empresa. Legal. Não existia uma outra opção que não fosse dentro, né, ali das recomendações. Então, o uso do CDE, a estruturação do CDE, o uso dos fluxos. O que é curioso, porque aí no final das contas você tem todo um processo estruturado, baseado numa ISO, né, com todas as suas recomendações, mas no meio do processo existem pessoas. E essas pessoas acabam atrapalhando ali o fluxo ideal. Então, muitas vezes, você tem um padrão de nomenclatura consistente, você tem um fluxo de aprovação e ali que respeita, né, as etapas para você atender o nível de qualidade, de emissão da sua entrega. E isso tudo acaba sendo feito de uma forma meio, assim, natural, mas não tem o BEP. Sim. E aí eu me choquei, assim, um pouco nesse sentido, porque algumas coisas acho que eram bem normalizadas, bem aceitas, assim, dentro da empresa. É assim, esse é o padrão, tá estabelecido. Mas em alguns momentos existiam ali as suas exceções também. A gente não vai deixar de começar o projeto porque não tem o BEP. E eu, caramba!
Eu acho que nessa choca. parte das normas, eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que a gente vai passar por um longo processo ainda, mas quando isso se torna Sim. norma, uma questão de estruturação, até mesmo, né, essa parte mais estruturante, é o que você falou, parece que é muito natural, entendeu? Já tá lá tudo criado, ninguém começa um projeto sem uma estrutura bem definida do CDE, seguindo uma norma. Pra nós aqui hoje ainda é muito novo, né? Você olha, pode estar rodando muito bem tecnicamente e o pessoal, mas eu não sei como tá essa estrutura de pasta. Não tô seguindo exatamente esse fluxo que a ISO pede. Então acho que a gente vem, né, numa toada ao contrário, realmente, porque assim, a gente tem norma sendo traduzida, entendeu? Então até ser introduzido isso, né, em todos os nossos processos, eu acho que leva um tempo, né? Exato. Então... Ô, Tabata, me ocorreu uma situação e fique à vontade para responder, e talvez até por confidencialidade. Estando na Europa, pode ser que a empresa, a desenvolvedora, você lá como desenvolvedora de engenharia, se não tinham processos maduros e o cliente também não tinha, dá tudo isso que você relatou. E trazendo para um paralelo atual hoje na Dernis, onde você gerencia uma equipe BIM, a Dernis muito provavelmente tem clientes extremamente relevantes, globais, de data center, e que tem padrões extremamente altos de BIM. Mas também pode ter contratantes que não têm. Como que vocês lidam com essa diferença, eu diria, aí eu vou falar cultural, mas essa maturidade diferente de clientes? Sim. A Dernis, vocês aportam conhecimento da sua equipe e dos anos de BIM que a Dernis possui para que, você não tem um critério, mas eu vou aplicar o meu. Como é que você lida com essa ausência de critério que não aconteceu na Europa? Eu acho que esse é o grande desafio atual. E é curioso, porque eu entrei na Dernis em 2020 para tocar um projeto específico de um cliente que já tinha requisitos BIM. Então, a minha contratação na Dernis lá há 5 anos atrás foi muito nesse sentido. Você já tem conhecimento, você já, né, tem familiaridade com ferramentas, e aqui a gente precisa de alguém para entender esses requisitos do cliente e a gente poder estar estruturado para atender isso. Quando eu me deparei com esses requisitos, eu falei, isso daqui não é o trabalho de uma pessoa, não. Isso daqui a gente precisa mexer nos processos da empresa, a gente precisa trazer mais gente. Porque realmente era um processo bem estruturado, assim, bem como você falou, são clientes que já trazem os seus padrões e a gente tem que se adaptar para atender. Então, muito da estrutura, até da criação do departamento de BIM na Dernis foi muito nesse sentido, assim, muitas lições aprendidas desses clientes que já traziam uma baita bagagem, uma baita experiência, né? Obrigaram vocês a mexer na governança e na mecânica, na elétrica, em tudo. Exatamente isso. No começo, na Dernis, a gente fazia colaboração de arquivos em servidor local. Arquivo central no servidor local, assim, era uma loucura. E aí veio a pandemia, né? E aí eu falo que na Dernis, né, não tem o bebê de pandemia, tem o BIM de pandemia. O BIM de pandemia. Porque essa foi a mudança, assim, na Dernis, porque aí a gente teve que entrar e vocês fizeram parte disso, né, Exato. naquele momento, a gente teve que entrar com um CDE. Então, a gente trouxe o ACC justamente para falar, cara, eu não consigo mais fazer colaboração de arquivos no meu servidor local, porque se cai energia, eu tenho que sair correndo da minha casa e lá ligar o servidor. Isso, a gente passou Derrubar, por isso. todo mundo ficou preso, A gente liberar o passou por arquivo. isso. Sem condições. Mas E aí a gente normal. traz o CDE, então, muito por conta, né? Teve sim esse movimento dos clientes, teve a pandemia. E tudo isso puxando essa estruturação desses processos internos para que a gente tivesse mais qualidade nas nossas entregas, ainda que a gente não estivesse trabalhando com esses clientes que já tivessem os seus padrões muito bem estabelecidos. Então, qual que é o desafio, né? A gente entender, para esse cliente eu tenho esses requisitos, eu vou até aqui. Para o outro cliente, a gente tem os nossos padrões, eu não preciso fazer esse nível de entrega, porque para esse cliente eu consigo chegar nesse nível de qualidade com os nossos processos internos que a gente está desenhando dessa forma. Mas eu acho que não são dois caminhos completamente desconectados, sabe? Como eu falei, a gente tem muita lição aprendida, e esses clientes internacionais, a gente tira muito disso, né? Mas tem o jeito Dernis de fazer projeto hoje, né? Então, dessa minha volta, né, pós-Europa, eu acho que eu consegui trazer muito desse processo de estruturação, de organização,
para a gente poder também amadurecer os processos internos para que a gente consiga entregar o nível de qualidade independente do cliente. Ah, mas isso aqui é mais restritivo? Não, agora é o meu processo, que o meu processo é mais restritivo e ele me garante qualidade. Quando a gente está falando de um mercado brasileiro, de data science, clientes nacionais, a gente passa muito por isso, assim, mas o cliente não está contratando o BIM, ele não enxerga muito valor no BIM, mas vamos deixar essas 3 letras de lado, então vamos falar de consistência, vamos falar de qualidade. Eu insisto muito isso, até interno mesmo, sou a chata dentro da falo, gente, vamos parar de falar de BIM, então. Sim. Vamos falar o que a gente, de fato, consegue garantir na nossa entrega, né? Os nossos processos, tudo que a gente quer envolver para a gente fazer uma entrega com um nível de qualidade que a gente entende que é o necessário para os projetos que a gente está desenvolvendo, a metodologia, ela vem para apoiar isso. Então, às vezes, o cliente, ele não tem necessariamente a visão do BIM, não tem um requisito, né, de aplicação da metodologia, mas ele sabe o que ele espera em termos de qualidade, Sim, né? Exatamente. No final das contas, de novo, a gente tá pensando como isso vai ser construído, né, lá no canteiro. Exato. Então, pensando em tudo isso, a gente tem trabalhado muito para o amadurecimento dos nossos processos internos. Recentemente, inclusive, a gente tem tirado um pouco, né? Hoje, o departamento não chama mais BIM, a gente está falando de engenharia digital. Muito bom. E a metodologia BIM, ela é, de fato, um bracinho ali dentro, né? Dentro da engenharia digital, que é muito maior do que o BIM, né? Muito maior do que o Revit, a gente tem vários recursos. A gente está falando de programação, de automatização, de inteligência artificial, e daqui a pouco a gente vai estar falando mais ainda de gêmeos digitais, de, né, realidade virtual, realidade aumentada, enfim. Ou seja, o BIM ele vai ser uma caixinha dentro de um contexto digital. Exato. Que tanto a gente, inclusive, enaltece muito, de transformação digital nas empresas, e isso que você está relatando, Tabata, é importante porque ela falou de realidade virtual, de realidade aumentada, que pode ser de captura de realidade, uso de inteligência artificial. Você pega esse conglomerado de metodologias e une em fim de um propósito. Uhum. Que a Dernes, como acho que como provedora de engenharia, ela não é contratada apenas para extrair o A1 equivalente, ela é contratada para entregar, ela é paga para entregar uma solução de engenharia. Exato. E o meio que você vai utilizar é algo interno seu. Então, se você vai usar esse conglomerado de softwares, é positivo. E às vezes o cliente nem sabe disso. Sim. Exato. Às vezes eu nem entrego. Exatamente. Eu acho que a virada de chave é realmente essa. Eu acho que ela nasce muitas vezes por uma exigência. Cara, eu preciso ter esse entregável. Para eu ter esse entregável, eu vou precisar fazer isso. Só quando você consegue virar a chave, tipo assim, não, pessoal, não é porque esse cliente não me exigiu que eu não vou fazer. Porque isso traz benefícios para nós, para o nosso projeto, para nossa entrega. Pode ser que eu não tenha toda essa listagem de entregável. Só que o como eu vou fazer dessa forma ainda. Porque me garante qualidade, né? Me garante diversos itens aqui que, sabe, não tem como a gente retroceder. Acho que essa virada de chave dentro das empresas, dentro da engenharia, em trazer realmente, né, isso como uma transformação digital ali, né? Que é usado em benefício da engenharia, que é um pouco difícil, não mais por exigência, entendeu? Exato. Então é o que você falou. Se eu já tiver isso daqui preparado, quando vir algum cliente com mais exigências, talvez a gente tenha que trabalhar num processo ou no outro, mas não é em tudo, né? Eu já faço dessa forma, eu acho que é aí que vem o ganho. Exatamente. Tabata, hoje você lidera a Dernes, uma empresa global, com projetos internacionais. Eu acho que você tem vários times, não só do Brasil, que vocês se comunicam. E o que você acha que tem que ser um diferencial técnico para você? O domínio sobre as tecnologias ou é muito mais o poder de diplomacia interno com os clientes? O que você hoje entende que há 10 anos atrás você não tinha, você pensava só em aperfeiçoar a performance de software? O que mudou hoje no seu cargo atual e que você fala, caramba, eu tive que virar a minha chave também? Hoje a minha posição ela é muito mais estratégica, né? Falo, não dá para ter saudade de modelar, porque hoje eu realmente acho que a minha capacidade de comunicação e de delegar, ela precisa ser o meu forte, o meu diferencial. E é curioso, porque eu acho que essa virada de chave aconteceu quando eu fui para a Cadbin. E aí é onde eu falo que eu tenho muito carinho, porque a Cadbin me acolheu, né? E a minha passagem pela Cadbin, ela foi muito especial na minha carreira, porque foi onde eu amarrei toda a minha experiência de projeto com, de fato, enxergar isso, né, na obra, assim. E ali eu comecei a entender, sabe, as particularidades de todo esse processo e entender como é que ele funciona e a minha participação no meio disso tudo. Legal.
Então, acho que nesse momento eu entendi que realmente aqui era mais uma questão de gestão e que eu gosto muito. Eu falo que não dá para ter saudade de modelar, mas eu realmente, assim, me identifico muito mais com a parte de gestão. Chegou um momento, assim, acho que da minha carreira que não faz mais sentido eu me aperfeiçoar tecnicamente, porque eu tenho outras pessoas que estão anos-luz, assim, na minha frente. Hoje a minha equipe, assim, eu posso dizer, essa pessoa é referência nisso, essa pessoa é referência naquilo. Eu conheço todos os processos que acontecem, e o suficiente para eu delegar e dizer, essa é a melhor pessoa para te atender hoje. Perfeito. Mas acho que da Cadbin para frente, eu acho que principalmente também eu consegui enxergar a falta disso nessa minha passagem na Europa também, porque lá eu estava um pouco limitada. Eu acho que o que a Cadbin me trouxe de autonomia, de confiança, que vocês me proporcionaram isso, né? Eu falei, cara, isso daqui é o que realmente eu preciso para fazer esse trabalho. E quando eu vou para a Europa e eu me enxergo ali numa dinâmica onde eu me sentia um pouco mais limitada, eu falei, cara, mas aqui eu poderia agregar mais, eu poderia trazer mais, sabe? Eu poderia estar numa... Você foi para lá com essa expectativa? Eu fui pra lá muito numa promessa assim, você vai estar na arquitetura e você vai estar apoiando a coordenação BIM. Então, seria uma dupla função, o que é muito normal. Eu entrei na Derntz fazendo isso, mas acho que não foi exatamente assim. Acho que a parte de coordenação, ela ficou um pouco mais em segundo plano. Tá. E aí, eu me vi limitada nesse sentido e quando eu volto, eu percebo que é realmente esse o meu caminho, porque eu tenho muito mais agora experiência, bagagem e capacidade de evoluir nessa linha aqui e explorando o melhor da capacidade técnica da minha equipe, sabe? Sim. Então, hoje, acho que a grande diferença, assim, na minha posição é essa e de fato, assim, o que eu acho que agrega muito no processo, essa nossa capacidade de se comunicar, de enxergar essas relações, né? Mediar essas relações. Mediar, olhar cronograma, Sim. falar com a equipe, falar com o cliente. Sim. E eu queria ter a oportunidade de registrar uma coisa, acho que você vai se lembrar disso, tipo, no episódio do Luiz, da MHA, a gente teve uma passagem nesse episódio, Tabata, em que a gente falava um pouquinho, eu particularmente falei sobre gestão, que a gente se vê às vezes pressionado quando talvez, não sei se você compartilha dessa opinião, a gente entra no LinkedIn, você vê um avalanche de sucesso e de realizações pessoais e empresariais que muitas delas são verdades, algumas não. Uhum. E muitos profissionais devem, inevitavelmente, se cobrar, parecendo que eles não estão crescendo, eles não estão amadurecendo, e que parece que eles nunca vão chegar num cargo de gestão. E eu falo nesse episódio, olha, gestão não é para todo mundo, e talvez você nem seja, e tá tudo bem, porque se você for operacional, você não precisa ser tático, você pode ser operacional. Assim são formados os times, você tem que ter vários perfis em várias posições. E o que você falou especificamente vai de encontro ao que eu disse. Só que um caso um pouco diferente. De você era do operacional, era alguém que estava se descobrindo na parte de coordenação e gestão, e uma vez nessa posição e tendo sucesso e entendendo que você tinha muito a contribuir para a parte estratégica, fala, eu não quero voltar. Uhum. Exato. E isso é legal, de que você, e eu concordo com você e te agradeço pelas palavras, é claro que a gente nem sempre acerta, mas a gente sempre teve um feeling que, assim, a Tabata é diferente. Ela, se a gente delegar para conduzir o contrato, e a gente infelizmente não pode falar do contrato em si, mas esse contrato, que é um contrato relevante de impacto, ela vai ter sucesso. E o cliente, inclusive, abraçou isso e disse, quero, e não abrir a mão de você. Então, assim, foi uma junção de momentos, oportunidades, maturidades, e você tendo um viés gerencial que nem sempre a gente consegue detectar. Muitos dos colaboradores, e não são todos, a gente entende o potencial, mas a gente tem que ir aos poucos, contar gotas, dando oportunidade, soltando um pouco. Formar gestores hoje é muito difícil. Eu acho que você, na sua equipe, vai perceber isso, se não está percebendo. Tem muita pessoa que tem um viés para ser coordenador, para ser gestor, mas ainda quer produzir, quer modelar. Exatamente. E a gente fala, que desperdício. E são carreiras, né? Eu acho que a
a questão que o Rodrigo colocou do LinkedIn é muito isso, e eu acho que não só o LinkedIn, o mundo inteiro, né? A gente vive num mundo ansioso e cara, a gente precisa sair do lugar, não, 6 meses eu tô estagnado. Não, você não tá estagnado, né? E a gente tem mesmo, né? E a gente falou, a gente vai tendo a percepção das pessoas e nós vamos tendo essas próprias percepções, né? Tem gente que às vezes é muito técnico e fala, nossa, eu nunca me vejo coordenando, né? Tendo que ter essa questão de delegar, né? Eu acho que você fazer as coisas e você delegar, né? Você gerenciar o seu tempo é muito mais fácil do que você gerenciar o tempo dos outros, né? E começam os desafios. E nessa parte a gente tem que ter oportunidade mesmo. Eu acho que a visão que você teve, né? Hoje você tem uma visão estratégica, eu acho que vem muito dessa parte. A gente precisa de experiência. Pra gente ter a visão de gestão, visão estratégica, isso vem com a nossa experiência, então vem da gente passar, da gente aplicar, da gente errar pra caramba, entendeu? Então a gente saber. Nossa, a gente então eu acho nós erramos. Então eu acho que hoje toda a visão estratégica que você tem, né? Porque você já sabe o que vai acontecer. Então muitas das coisas assim, pessoal, isso daqui eu já apliquei, eu já fiz, eu sei como que a gente tem que fazer para dar certo e já errei nisso daqui também. Então acho que é muito, e a gente realmente tem que ter vivenciado isso, mas para quem gosta realmente, né, dessa parte de gestão, ter um olhar mais estratégico, não estar ali no micro, né, desenvolvendo, uma vez que você entra um pouco nesse mundo, é muito difícil você querer voltar. Eu tenho saudade de modelar? Não, eu olho ali e falo, putz, que legal, ferramenta legal, que legal o desenvolvimento, mas não tenho saudade de voltar, ir lá e pegar e modelar isso daí. Eu acho que isso tá diretamente ligado a satisfação, né, no ambiente de trabalho, a sua realização profissional, porque eu poderia sentar numa cadeira e passar 8 horas modelando. Não seria ruim, Sim. Mas isso vai me trazer o que eu preciso para minha satisfação profissional? Hoje não mais, talvez há alguns anos atrás sim. Então acho que ter essa capacidade de autoanálise, sabe? Você refletir o que me faz feliz hoje, o que me traz esse gás de acordar e ir para o trabalho e falar, eu estou fazendo algo que realmente me traz satisfação. E eu percebi que é isso. E quando eu percebi que era isso, eu falei, cara, eu vou nessa então. Às vezes é perfil, às vezes é uma necessidade de querer fazer diferente, sabe? Uma necessidade de, falei, cara, eu acho que dá para fazer isso aqui melhor. Então eu vim muito desse espaço, sabe? Tipo assim, cara, eu quero ir por esse caminho porque eu acho que dá pra fazer melhor, sabe? Eu acho que dá pra pensar melhor essa parte de gestão, de pessoas, de realmente planejamento. Então, eu fui muito mais nesse caminho, assim, e foi onde eu me encontrei. Porque eu falei, cara, isso daqui pra mim tem muito valor. Sim. Sabe? E acho que no mundo corporativo também a gente não pode deixar isso de lado, e é verdade, é aquela questão do crachá conta, entendeu? Então muitas vezes, dependendo da posição que você tá, você, cara, quero fazer diferente, quero aqui, não dá, pô, tem uma gerente, eu tenho um coordenador que não tá com a mesma visão, não tem esse alinhamento, só que ela tá ali, ela tá na posição, na estratégica do contrato, e muitas vezes, né, realmente, o crachá no mundo corporativo muitas vezes conta, entendeu? Então, realmente a gente tem que tentar ir galgando, né, e chegando nesses cargos para conseguir, né, trazer um pouco dessa visão. Muitas vezes existem gestores e gestores, né, mas acontece muito isso. Tem que ficar claro para todo mundo. Conforme você vai subindo teu crachá, os desafios, as cobranças externas e internas, elas crescem proporcionalmente. Então, realmente é para quem não quer, e eu não diria estagnado, mas é quem realmente escolhe crescer, tem que estar ciente que algumas dores, alguns hematomas, eles vão vir com esse crescimento. Mas eu acho que a satisfação pessoal, profissional, financeiro, de realização própria, cobranças que a gente tem, às vezes, até da nossa família, isso vale a pena. Tem que ser maior, né? Quando você coloca ali na balança, tem que ser maior. Tem que ser maior. E assim, o cara que tá ali codando, programando o dia inteiro, ele pode ter esse mesmo nível de satisfação, né? De realização. Se ele se encontrou naquele caminho. Eu falo às vezes, é aí onde eu acho que entra o papel importantíssimo do líder, do gestor, porque eu falo um pouco assim, converso com as meninas lá da equipe, eu falo, eu quero dar espaço para vocês explorarem o que vocês se identificam mais. E se vocês se identificam com a parte de gestão, a gente vai montar um plano de sucessão. Se você se identifica com a capacidade técnica, você quer ser essa pessoa referência nisso daqui, técnico, vai lá, eu vou te apoiar. E no meu caso não foi bem assim, eu tive que ir, sabe? Eu acho que esse processo de estruturação, ele foi acontecendo porque ele precisou atender o movimento ali. Então, até que o momento que eu me deparei, eu falei, realmente não dá.
eu preciso ir por esse caminho, porque é esse caminho aqui onde faz sentido pra mim, sabe? Então, acho que esse é o papel importante, assim, do gestor, né? Entender, cara, esse colaborador, ele tá satisfeito, ele tá feliz, ele tá engajado, ele tá motivado. Não tô tirando a responsabilidade, né, de automotivação, porque eu acho que isso é muito importante também. Sim. A motivação, ela tem que vir dos dois lados, né? Sim. Tem o papel ali do gestor e tem o seu papel também de você entender, cara, eu não me identifico com isso. Eu não gosto de interiores, sabe? Exato, não. Então, e você parar e refletir mesmo, cara, o que me traz esse gás, o que me traz essa motivação, essa satisfação? Então, acho que isso é importante também. E Tabata, você falou uma coisa agora sobre equipe, sobre time, e assim, inegavelmente, os gestores, os profissionais que estão na nossa área de engenharia e obra são homens. Como que você lidou nesses 10, um pouco mais anos, com um universo majoritariamente masculino? Você enfrentou desafios, desconfianças, preconceitos aqui, fora do país? Você quer falar um pouquinho disso com a gente? Acho que tem alguns pontos, sim, pra gente falar sobre isso. Eu acho que principalmente, não só de gênero, mas de idade e de um movimento como um todo, né? Eu sou nova pra estar nessa posição. Eu tenho 30 anos... E tô num cargo de liderança, de gestão, com toda essa responsabilidade que a gente tá falando aqui, né? Sou mulher e tô trazendo um movimento completamente disruptivo dentro da empresa. Então, hoje, eu tô nessa posição onde eu tenho resistência, preconceitos de vários lados, assim, sabe? Né? Então, quando a gente tá falando de etarismo, a gente tá falando de gênero, a gente tá falando de inovação, tudo isso causa resistência, Sim. tudo isso causa, né? Não, peraí. Não vamos mudar, pra quê? Exato. Então, eu acho que o principal desafio, e assim, quando a gente fala, né, de quebrar barreiras, principalmente, acho que nesse sentido, é que a gente tem que estar ali o tempo todo convencendo e provando. Eu acho que, para mim, essa é a grande diferença que eu sinto. E que a nossa capacidade de comunicação, tudo isso tem que ser explorado e tem que ser trabalhado, sabe? Num nível a mais, assim, para você conseguir encontrar ali e realmente trazer o protagonismo que você precisa. Então, eu sinto esse desafio nesse sentido, sabe? Realmente trazer todas as informações e realmente trazer tudo que é necessário para a gente poder ganhar confiança, ganhar protagonismo. Então, acho que são esses 3 pontos que eu acho que são importantes, assim, de destacar. Porque realmente inclusive, a gente participou do Woman in BIM, né, um tempo atrás, e é muito importante ver esses movimentos acontecendo, né? Então, quando a gente estava ali no evento, eu falei, caramba, realmente, assim, a gente sai um pouquinho, assim, do convencional, né? Quando a gente fala de mulheres jovens em cargos de Sim. liderança, trazendo esse movimento do BIM, da digitalização para dentro de empresas de engenharia. Revisando processos que estão lá há 20, 30 anos e os mais velhos de casa, independente da empresa, olham e falam, mas o que essa menina Sim. quer dizer que eu tenho que fazer? Sim. Eu acho que a gente consegue visualizar isso. Sim. E eu digo isso porque nós já vivenciamos e participamos de situações em que a gente falava, não, os nossos melhores gestores são mulheres. Não que nós homens não sejamos, mas assim, é equiparado. Não tem mais e menos. Não somos superiores. Não existe mais isso, não cabe mais isso no mercado. E, infelizmente, eu acho que com as suas palavras, não sei se você concorda, tipo... Não, eu acho completo. Eu acho que ela até juntou 3 itens ali que ela foi cirúrgica, né? A questão da mulher, a questão da idade e a questão de você estar vindo com uma inovação, né? Eu acho que só isso por si só, às vezes, já é um complicador. E de vez em quando ainda você deve ter a questão de arquiteto ainda, né? Tem gente que é arquiteto. Pronto, agora vai ser, nossa, vai ser então, cancelado. Acho que não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Quando a gente tá falando de instalações, não, mas sabe, no mercado, engenharia, quando a gente vai para uma parte mais industrial, tudo, é fato. O que essa arquiteta quer dizer? Entendi. Fato, acontece. Fato, e aí você fala assim, putz, Sim. vou ter que me provar 2 vezes mais, vou ter que mostrar resultados talvez 2 vezes mais rápido do que precisaria. Ô, Tabata, e é igual Brasil e fora do Brasil? No exterior?
esse desafio de você insistentemente, todos os dias, ter que se vender, literalmente, dizendo, sou capaz, sou boa, sei o que eu tô fazendo, sei o que eu tô falando, porque é um pouco disso que eu acho que as suas palavras transmitem pra mim, tá? E isso não deveria acontecer. A gente tá em pleno 2025, e parece clichê falar isso, mas assim, o que as mulheres precisam provar? Eu acho que sim, e eu senti isso nessa minha experiência em Portugal. Eu acho que aí também a gente tem que colocar um pouco dessa questão da cultura, porque aí quando a gente tá falando, né, de idade, assim, você pega é um país onde já tem essa diferença, né, com relação à idade, então quando eu entrei nessa empresa lá em Portugal, eu me vi, assim, sendo uma das mais jovens na empresa. Você é uma das mais jovens. Sim, uma das mais jovens. Acho que tinham ali algumas pessoas mais jovens também, mas acredito que de mulher eu era uma das mais jovens, Arquiteta, sim. recém-chegada do Brasil. Estrangeira. Jovem. E aí, inclusive, não só eu, mas os outros brasileiros também que foram para essa empresa por conta da sua experiência com data center, por conta das suas, né, habilidades, capacidades técnicas, era, assim, uma turma bem jovem, tá? Então, eu acho que tem essa diferença, e existe, a resistência, ela existe, sabe? Acho que, como que essa pessoa tão jovem tem 10 anos de experiência na área? E quer me dizer o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Saiu lá do Brasil pra vir aqui me falar... Como assim? Eu acho que tem esse agravante. E, gente, assim, eu acho que nada mais do que a realidade, né? Isso acontece com homens, com mulheres. Todo mundo que sai do Brasil para ir, eu acho que para qualquer outro país no mundo, tem que estar ciente de que, assim, vai ser desafiado, vai ser pressionado, como eu sei que você foi. Sim. Eu acho que a grande diferença, e eu até trouxe, né, no começo do nosso papo, que aqui no Brasil, e eu não vou entrar em questões políticas, sociais, econômicas, claro, mas a gente começa a trabalhar muito antes, sabe? O que a gente sentiu nessa experiência lá em Portugal, por exemplo, é que as pessoas entram no mercado de trabalho depois de formado. Sim. Eu saí da faculdade, eu já tinha experiência na área de data center, então eu acho que tem um pouco essa diferença, assim, acho que até essa diferença de idade vem um pouco por isso, porque no Brasil a gente se capacita, a gente se profissionaliza antes mesmo de ser graduado. Exatamente. Então, foi o meu caso, é o caso de vários colegas, então um dos colegas que também trabalhou comigo lá nessa empresa em Portugal, estagiou na área muito antes, assim, menor aprendiz em data center. Sim. Então, o cara que tem 35 anos e foi menor aprendiz em data center e construiu a sua carreira, ele vai ter 15 anos de experiência e, às vezes, um recém-formado na Europa ainda está entendendo como é que funciona esse mercado, como é que funciona, né, entendendo para que lado que ele vai na carreira que ele está escolhendo. Então, acho que essa é a grande diferença. Sim. E isso causa uma estranheza, isso causa, né, uma resistência até, não, peraí. Sim. E nos dá experiência, eu acho que até mesmo o que você colocou, voltando ao começo do seu episódio também, né? Independente de onde você trabalhe, mesmo que não seja na área, que você falou, putz, a experiência que eu tive na Caixa foi muito boa. Por quê? Porque, querendo ou não, né, você tem diversos itens ali que vão agregar em qualquer área que você vai, numa questão de comunicação, uma questão de como você se portar num ambiente de trabalho, né, em tudo. Então, você já vem desde pequeno, já sabendo como é um ambiente de trabalho, independente de qual vai ser a sua realização técnica ali, né? Exato. Acho que já começa, desculpa te cortar, você começa a amadurecer. Sim. E se colocar num nível de adulto, muito antes. Exato. A postura, o perfil, né? Eu falo, você vai construindo esse perfil. Você amadurece muito mais rápido. Sem dúvida. Tipo, adivinha. Você olhou no relógio, você vai falar a frase agora. Né? Adivinha. Não vou falar essa frase. Tabata, já passamos do nosso 1 hora, não? Passamos, não? Nossa, passamos de 1 hora. E eu tô brincando, gente, porque antes, nos bastidores, a gente fica assim, será que a gente vai ter conteúdo pra fazer em 1 hora de episódio? E tá aí, já passou de 1 hora. E eu quero fazer uma coisa diferente nesse... A gente tem aqui uma pergunta de impacto no final que eu quero mudar. Sabe por quê? Porque você já respondeu a pergunta que eu tinha. Sobre o que é mais importante, que é universal, que conecta as pessoas, enfim. Você já falou, eu acho que você falou com relação durante o podcast, tá respondido. E durante as nossas conversas, me veio uma pergunta que eu acho que é extremamente relevante e importante para te fazer. Posso mudar aqui? Pode.
A inteligência artificial hoje é um assunto que há pouco a gente estava conversando lá sobre GPTs e afins, sobre a não substituição do que a gente faz. Como que você projeta para os próximos 5 anos a entrada da inteligência artificial no nosso dia a dia? Como que você acha que a gente vai ter... eu esqueci o nome do filme, acho que é Minority Report, do Tom Cruise, que ele pega uma tela e isso já acontece, só que de uma forma muito mais disruptiva. Você acha que a inteligência artificial ela vai mudar a maneira como o BIM e as engenharias vão ser desenvolvidas? Com certeza. E quando a gente fala de mudança, a gente tende a pensar que é uma coisa ruim, né? Não, mudança, isso é preocupante. Eu acho que essa mudança, ela é inevitável e a gente já tem percebido, né, o quanto a gente pode tirar de benefícios trazendo, né, o uso da inteligência artificial para os nossos processos. Mas aquela pergunta que todo mundo fala, né? A inteligência artificial vai substituir o humano? O CAD vai morrer? O humano vai ser substituído? Não. Eu acho que essa é a grande... Talvez daqui para frente a gente entendendo cada vez mais como utilizar, né? Eu acho que tem uma série aí, principalmente falando de confidencialidade, né? Para os projetos de data center, a gente tem que ter um cuidado muito redobrado em como a gente aplica isso. Mas eu acho que não tem como a gente não trabalhar isso dentro dos nossos processos, porque aí a gente está falando de automatização, a gente está falando de redução de tempo em tarefas, né? Que, cara, a gente não... Eu posso estar usando a minha capacidade de uma forma mais estratégica, enquanto a inteligência artificial está vindo para mastigar tudo isso. Não significa que a gente não precisa continuar tendo uma capacidade de análise, né? A capacidade criativa que você falou na época da prancheta com AutoCAD? Ou talvez até maior, né? Seria uma analogia extremamente, acho que, pertinente para esse momento. Porque da mesma maneira que os professores estimulavam que a prancheta ela fosse usada e o CAD e o Revit não fosse para ter uma capacidade criativa, a inteligência artificial não pode tirar isso da gente. Exato, E assim, eu passei por uma situação com a equipe recentemente, justamente onde eu falei, peraí, aqui eu acho que é interessante a gente também pensar, porque tem isso, né, você precisa educar, você precisa dar o prompt correto, você precisa entender o que eu quero tirar disso daqui, para que eu possa realmente poder trabalhar essa informação, né, então não é simplesmente joga lá, recebe e manda para frente. Sim. Eu nem sei como seria fazer todo esse processo de graduação, pós-graduação, hoje em dia com o uso da inteligência artificial, porque eu fico preocupada, obviamente, mas porque eu acho que é muito importante esse crivo, sabe? Essa capacidade de analisar. Então, beleza, ele me trouxe esses dados, ele consegue tratar isso para mim, mas a tomada de decisão ainda é minha. Exato. Sabe? Então, a gente teve uma situação num processo que a gente estava ali dentro da equipe e a gente usa muito, assim, muito a nosso favor mesmo, com os devidos cuidados, né? Mas a gente usa. E aí veio uma resposta ali que eu falei, peraí, ele tá confundindo conceito BIM. Aí me pegou. Exatamente. Aí me pegou, cara, porque eu falei, não, na hora ali eu já corrigi com as meninas e eu falei, cara, isso daqui a gente precisa revisar, sabe, confundir BEP com BIP e tal. Eu falei, então é aí que a gente tem que tomar cuidado, e aí que eu falo, foi muito importante a minha pós-graduação, que me trouxe toda essa teoria, e essa base de dados que tem em mim, né, ela precisa ser utilizada para analisar, validar a base de dados que a inteligência artificial está usando para me trazer isso. Perfeito. Então, eu acho que é um movimento que não tem volta, ele vem para mudar e vem para mudar para melhor, mas a gente ainda precisa ter ali esse cuidado. E tratar direitinho essas informações, porque isso tem que vir para ajudar realmente, né? Maravilhoso. Acho que a tua resposta vai de encontro a um pouco do que eu penso também, como opinião profissional, pessoal, visão futuro. Hoje, eu até usei essa expressão, a inteligência artificial, para nós, ele acaba sendo um assessor e não pode ser o meu chefe. Porque o dia que for meu chefe, eu estou no lugar errado e estou fazendo a coisa errada. Sim. Eu não tenho competência para... Se eu coloco a minha empresa na mão da IA, tem uma coisa errada. Então, eu tenho que sair de cena e eu não posso estar liderando nada. Ela realmente tem que ser o apoio. Ela tem que me ajudar a processar dados, ela tem que de repente, me ajudar a tomar uma decisão com relação a três opções que eu possa ter, prós e contras dessas opções. Eu acho que, da mesma maneira que o BIM trata a informação e traz a informação de uma forma muito mais visual,
A IA tem que ser Sim. para gestão, para área técnica, exatamente essa ferramenta. Sim. De tomada de decisão, de um texto bem melhor colocado, mas ela não pode substituir o que a gente faz, né? O que a gente sabe fazer. Eu acho que a gente não tem como retroceder, conforme você falou. Eu acho que é realmente ter cuidado em como utilizar. E eu acho que tentar usar as melhores ferramentas para agregar ao nosso objetivo, né? Eu acho que vão ser lançadas, né? Conforme toda nova tecnologia, você vê, lançam-se muitas coisas às vezes até a gente se empolga, fala, cara, isso daí vai mudar. Quando a gente vai ver, se a gente pega em 5 anos, fala, cara, lembra daquilo lá? Não? Então, acho que a gente vai conseguir, né, ser os melhores seletores disso. Putz, o que realmente no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro aqui, né, do que a gente faz, o que isso daqui vai entregar de bom, né? E o que vai entregar de bom e confiável, né? Então, onde a gente vai ter que ter essa acurácia no início, você falou do conceito, né? Então, acho que eu tenho que estar eu tenho que estar no começo para passar o conceito, e aí esse meio, esse como aqui, né, que talvez é uma parte mais braçal ali, eu preciso de produção e eu tenho que ter uma acurácia final, né? É o que você falou, eu não posso fechar os olhos e entregar, né? Então, muito bom. É isso. Tipo, agora é formal, agora é oficial. Agora é formal e oficial. Chegamos ao final do nosso episódio. Tabata, inegavelmente, e de novo, não sendo redundante, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Eu sei que você vai estar ansiosa para saber quando que o episódio vai ser já em breve a gente vai ter a publicação desse seu episódio. Espero que você goste do resultado final, que você goste de participar. Amei, eu nem vi, eu já amei. Então, é sempre muito, muito bom estar com vocês. Então... Pra nós é recíproco. Vamos falar pra ela que foi o primeiro que foi ao vivo? A gente Não foi ao vivo, não foi ao vivo. Ela estava super receosa de fazer, de ter alguma coisa que pudesse fugir ao controle, ou até mesmo o assunto secar, que não existe, não tem como. Um pouco antes a gente ficou ali quase 50 minutos conversando, já daria um episódio plus, se a gente colocasse um extra. Mas é isso, gente. Então, olha, muito obrigado, Tabata, pela sua presença. Obrigada eu, foi um prazer. Espero que, de verdade, você leve o que teve de melhor aqui para que a gente pôde conversar. Obrigado por ser, e agradeço mesmo, não só a você, mas como esse cara aqui que está sempre junto no final dessa temporada. Foi uma temporada para nós extremamente marcante e relevante. Tem muita coisa boa para vir na 4ª temporada. Você falou que não ia dar spoiler? Não, mas eu não tenho como não dar spoiler. Eu realmente, o assunto da IA, e não à toa, eu acho que vai ser um tema que eu quero trazer pessoas que são extremamente importantes para trazer casos reais, para a gente poder ter demonstrações. Então, muito provavelmente a gente vai ter, sim, é claro que há outros assuntos base, mas inteligência artificial um pouco mais na prática, a gente vai ter a oportunidade de explorar na 4ª temporada. Se você quiser contribuir, puder contribuir, você não tem isso de veio uma vez, não volta mais, está super convidada. A Cadbin, portas abertas sempre a você e a equipe da Dernes, vocês são muito queridos por nós. E obrigado para você que esteve conosco, que tem acompanhado, tem curtido e compartilhado o nosso conhecimento. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. E se fez sentido, como a gente sempre diz, compartilhe esse conhecimento, leva adiante. Tabata, espero que de verdade, não só você, mas como a equipe da Dernes goste do que foi falado aqui. Muito obrigado novamente à diretoria da Dernes. Tibu, considerações? Acabamos, né? Bom, acho que agradecer a Tabata, foi um prazer. Eu acho que a gente já trocou bastante no dia a dia. Eu já troquei com a Tabata como cliente, ela sendo da nossa equipe aqui, ajudando a gente aí na Cadbin. Acho que é bem legal o papo, acho que é uma evolução, acho que de todos nós aqui, né, acho que da área e de todos nós como profissional, e o que o Rodrigo falou, né, curte, compartilha, porque eu acho que a nossa intenção aqui é muito isso, né, entender novos conceitos, ver como que o BIM está acontecendo dentro do Brasil, fora do Brasil, e conseguir disseminar essa informação para todo mundo, né. E agradecer também a todos que nos acompanharam aí a temporada inteira, a todos os nossos outros convidados que vieram, enfim, né, eu acho que foi mais um desafio aí fazer essa 3ª temporada. Acho que a cada ano a gente, claro, né, a gente se acostuma um pouco, mas a cada ano a gente sabe que a gente tem que se renovando, cara, que assunto relevante que a gente vai trazer. A gente se cobra muito. Exato. Vício de linguagem, Sim. Trejeitos, a cadeira, eu fico rodando a cadeira posição, aqui, sempre de verdade, assim, a gente concilia, eu acho que esse material com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Então, por isso que os agradecimentos são sinceros, porque as coisas estão pipocando lá, Exato, né? E você tá esse aqui. não é o nosso business, né? E a gente tá aqui, mas eu acho que a gente realmente tem conseguido fazer um produto de muita qualidade, muita relevância.
os nossos números são impressionantes e ele não é o foco principal, a gente não faz para... Claro que os views são importantes, mas a quem atinge e é aquilo que impacta. Eu acho que isso... o espaço, né? Eu admiro demais, assim, esse trabalho, porque a gente está promovendo um espaço para uma conversa que é muito importante. Então, esse papo BIM que a gente está tendo aqui, e que ele acontece nos corredores da empresa, né, nos clientes, enfim, nas reuniões, eu acho que aqui a gente consegue atingir públicos, né, distintos, e aí a gente começa também disseminar, normalizar, compartilhar mais, né, do nosso dia a dia. Então, parabéns vocês dois, eu adoro esse espaço, adoro falar de BIM, e admiro muito esse trabalho, então para mim foi um prazer. Vou acompanhar a próxima temporada com certeza, ansiosíssima. Combinadíssimo. Mas foi muito, muito bacana. Obrigada, gente. Obrigado você, muito tá bom. Agora é o desafio da gente continuar trazendo bons conteúdos e definir a quarta temporada. A gente vai conseguir. Nós temos pessoas competentes no marketing que também nos apoiam. Se fez sentido para você, curte, compartilha, leve esse conteúdo adiante. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos na próxima temporada, pessoal. Até breve.